Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Físio Sem Limites. Aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão? Físio Sem Físio Sem Limites. Bora. Gente, antes de apresentar aqui a nossa convidada especialíssima de hoje, tenho alguns recados para passar aqui para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo tem a formação em fisioterapia domiciliar avançada. É só clicar lá para você fazer a sua inscrição ou para a turma ou para a lista de espera. Eu não sei quando você está assistindo, ou é um ou é outro. E lá também tem os outros demais produtos. Lembrando também, você que está assistindo, tira um print, tira uma foto aqui do vídeo, ou do seu carro, ou da sua televisão, seja lá onde você estiver nos assistindo ou ouvindo, e marca @Físio Sem Limites que nós vamos repostá-los. E também, uma última coisa, agora nós estamos na Apple Podcasts, desculpa, Amazon Music, além também de Spotify e do YouTube, que vocês já conhecem. Nossa. Mas, vamos lá, com quem que nós estamos aqui, Hoje seu nós Ricardo? vamos lá apresentar aqui a convidada mega especial, porque que prazer estar com você. Hoje estamos com a doutora Miriam Rossi. Olha lá. Ela é endocrinologista, pós-graduando em nutrologia e ela é médica hiperbarista. Ô, louco, não estamos com uma fisioterapeuta aqui, estamos com uma médica. Cara, e que dá pra Bom. fazer uma conexão fantástica pra saúde no contexto geral e principalmente pra gente saber como a gente faz essa ligação, né? Mas vamos lá, vamos falar com hoje a estrela da vez Bem-vinda. aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante para a saúde, né, de modo geral, que é a medicina hiperbárica. E que, tá muito em alta, né? No carnaval agora, se não me engano, acho que a Ivete Sangalo utiliza a hiperbárica para se, não sei, ele vai explicar melhor por quê, mas utiliza a hiperbárica durante as apresentações, depois das apresentações e todo esse processo. Teve aí o processo do Neymar, então é realmente alguma coisa que internacionalmente, pelo jeito, já está mais conhecido e não sei há quanto tempo está no Brasil e tem chego pra gente, mas explica pra gente desde o início o que é essa câmara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, como que é, o que é isso, né? Perfeito. Então, a oxigenoterapia hiperbárica nada mais é do que um tratamento, né, realizado em câmaras hiperbáricas. Elas são pressurizadas. O que significa isso? Dentro das câmaras existe uma pressão, né? Geralmente a pressão lá dentro, ela é 2, 3 vezes acima da pressão do nível do mar, tá? E oxigenoterapia porque o paciente recebe 100% de oxigênio, né? Aqui no nosso ar ambiente, a gente tem uma média de 21% de oxigênio. Lá dentro da câmara hiperbárica é oxigênio puro, então 5 vezes mais, né? 100%. E isso tem vantagens extremas, né? Assim, muitas vantagens para o nosso organismo como um todo. Até para deixar mais claro para a galera, hiper, aumento, bari, é de baro, né? Vem de pressão. Então é uma pressão alta, como você falou, né? Até para destrinchar para a galera. Mas de onde que surgiu a medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica? De onde ela veio? Quando começou? Por mais que pareça um assunto muito recente, né? Como o Ricardo começou, alguns famosos começam a postar que estão realizando. A medicina hiperbárica, ela vem lá do século XIX. Ah, então não é tão jovenzinho assim, não, né? É um pouquinho mais antigo. Então, em 1922, tá? O médico britânico, tá? O Henshaw, ele começou a utilizar a medicina hiperbárica para fins medicinais, tá? E depois de uns 15 anos, ela começou a ser utilizada para fins terapêuticos, ou seja, para tratar algumas doenças. Na época, tuberculose, a cólera, né, que são doenças infecciosas, e tratamento de anemia e de sangramento também. Eu lembro da minha faculdade, eu fiz o estágio na Santa Casa de Santos, né, na época da faculdade, e lá tem uma câmara hiperbárica, e era a única em toda a região, sei lá, era a única de tudo. E era uma coisa louca, será que um dia a gente vai lá ver e tal? A gente foi pra ver como é que era, mas não era uma coisa tão presente como é hoje. Hoje eu já vi pelo menos várias, não sei se é clínica que fala, mas várias locais onde fornece a medicina, a oxigenoterapia hiperbárica. Tem aumentado bastante? Tem aumentado. Aqui no Brasil, ela só chegou em 1995,
né? Foi quando ela foi regulamentada pelo Conselho de Medicina. E depois de alguns anos, a Sociedade Médica de Medicina Hiperbárica, né? Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ela normatizou que para funcionamento, as clínicas ou centros deveriam ter aí um técnico de enfermagem acompanhando o paciente. E depois disso, em 2008, colocou a enfermeira, né, o enfermeiro como profissional obrigatório para estar ali também presente. E vamos falar. Não, vai lá. Não, manda aí. Não, é que eu já não sei se vai que eu já ia começar a entender um pouco mais sobre o tema. Sim. Porque me surgiu uma dúvida aqui que as pessoas podem ter, né? O Eric só falou, deixa o microfone um pouquinho mais perto. Aí eu falo pertinho aqui no microfone. Eu já falo alto e fico aqui no microfone. Você parece um rapper falando, cara. Você tá aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Então, pelo que eu entendi, a câmara hiperbárica, você vai aumentar a quantidade de oxigênio disponível e ainda colocar uma pressão maior. As pessoas devem estar se perguntando assim, beleza, então isso aqui deve ser para a parte respiratória, né? Porque oxigênio deve ser só a parte respiratória, ou uma parte de cicatrização. Qual que é a ideia de ter um aumento de oxigênio e ainda pressurizado? Perfeito. Então, assim, a câmara hiperbárica, primeiro a gente tem duas modalidades mais comuns. Ou as câmaras multiplace, que a gente usa esse termo para falar que são câmaras onde a gente consegue colocar vários pacientes juntos, né? E eles recebem o oxigênio por uma máscara. Essas câmaras já são mais antigas, não são tão utilizadas hoje em dia porque ficam todos os pacientes no mesmo ambiente, né? Então tem aquele risco até de contaminação. E existem as câmaras monoplace, né, que são as câmaras individualizadas, né, que a gente tem lá no nosso centro. Então, nessa câmara, ela é pressurizada, essa pressão aumentada, e o oxigênio, a molécula de oxigênio, ela vai ficar pequenininha por causa dessa pressão. Vai entrar no organismo, no corpo, através da respiração, né? E através da circulação na corrente sanguínea é onde o oxigênio vai chegar nos tecidos mais lesionados, né? Então, para quem tem uma ferida, o oxigênio vai chegar lá e ajudar na cicatrização, melhorar a inflamação, infecção. Muitas pessoas acreditam às vezes que o oxigênio vai direto, né? Então, eles falam, precisa ficar com a ferida aberta, exposto? Não, vai entrar pelo corpo através da respiração. Eu tinha essa percepção. Se eu não me engano, alguma coisa no estágio, não sei quem orientou, eu lembrava disso. Eu achava que era direto, que tinha que estar exposto e tudo mais. Não precisa. Eu fiquei, como assim? Tem que respirar só? Não, legal. Muito bom, muito bom. Ó, se a pessoa tá numa câmara pressurizada, ela deve ter um medo de sentir dor, ou, ai meu Deus, vai aumentar a pressão, eu vou sentir o ouvido ficar ruim e tudo mais. Dói? Tem algum desconforto? De modo geral, não vai ter uma dor, né? Mas existe um desconforto que pode acontecer justamente por causa dessa pressurização, né? Então, a sensação que acontece lá dentro é como se a gente estivesse descendo para a serra, né? Ou descendo o avião e dá aquela pressãozinha no ouvido. A gente conversa com o paciente antes, fala que isso pode acontecer e pede para ele fazer aquelas manobras, né? Abrir a mandíbula para poder tentar liberar essa pressão. Mascar chiclete? Pode consumir alguma coisa lá dentro? A gente geralmente evita tudo que fique dentro da boca por um risco de engasgo. Porque se a pessoa está lá deitada, com chiclete na boca, e ela dorme e engasga, a gente precisa tirar ela. As pessoas chegam a dormir? Quanto tempo que leva a sessão normalmente? A sessão, geralmente, ela é de 1h30. Daria para dormir. Ah, ela fica 1h30 dentro da câmara. 1h30 dentro da câmara, né? Nas câmaras monoplace, que são essas que eu falei que são uma pessoa, elas são de acrílico, né? E é um acrílico bem resistente à pressão. E tem uma câmera que fica, uma televisão que fica do lado de fora, né? O conteúdo interativo. Então, os pacientes pedem para assistir séries, filmes ou colocar uma musiquinha. Já maratona ali, algum episódio que gosta, né? Isso mesmo. Eu ia perguntar justamente isso, porque pelo que eu me recordo também lá onde eu estagiava, era muito pequenininha. Vou fazer uma analogia bem boba, tá? Parecia um sarcófago. Tão pequenininho que era, apertadinho. Ainda continua assim? Como que tá hoje?
Essa que você refere é a de um paciente. É, de um paciente. Tá. Não, elas são bem espaçosas, tá? Hoje já aumentou um pouco. Já aumentou. Tanto que os atletas, né? Hoje em dia a gente tem aí tanto o pessoal do basquete, né? Que são altos, ou os próprios jogadores de futebol, eles ficam tranquilamente dentro dessa câmara. Se tem jogador de basquete, tem que ser espaçoso. Não, bem colocado, isso é verdade. Não, parecia que era uma cápsula. Sabe aquelas... Ou seja, se você tá assistindo, você fala, nossa, câmara hiperbárica, provavelmente eu preciso disso para recuperar meus tecidos, eu tenho uma ferida aqui, mas nossa, eu sou claustrofóbico. Já existe, pelo jeito, uma amplitude maior do que ela parecer que é um sarcófago, né? É um negócio bem diferente. Me diz uma coisa, então, fora esse desconforto, a pessoa, se ela chega até a dormir, é tranquilo. Tem um barulho, fica um ruído persistente. Como que ocorre ali dentro? O que a pessoa experiencia, né? Bem pouco, tá? Assim, a sensação só do desconforto no ouvido, que também acontece geralmente só na primeira sessão, tá? Então, depois da segunda, terceira, o corpo acostuma e geralmente o paciente não vai sentir mais nada, tá? E muito pouco um barulhinho, um ruído assim, mas a pessoa nem percebe. Geralmente os pacientes não reclamam, até porque tem a televisão, então eles estão lá assistindo o filme, a série, ninguém nem percebe. Beleza, e me diz uma coisa, vamos lá, então já entendemos que nós... Opa, nossa, eu dei uma batida aqui forte. Agora foi. Já entendemos que nós vamos ofertar, então, maior oxigênio para os tecidos por meio da respiração, né? Isso vai ser facilitado porque você vai pressurizar o oxigênio, essas moléculas elas vão ter maior facilidade para fazer toda aquela questão de troca gasosa. E além da questão da cicatrização, qual que são as maiores indicações da atualidade? Quando que eu tô ouvindo ali, eu falo, por exemplo, nós como fisioterapeutas, quando que eu sei como fisioterapeuta que meu paciente vai se beneficiar da medicina hiperbárica? Então, hoje em dia, né, a medicina hiperbárica, ela está muito mais acessível, né? Então, as pessoas estão realmente procurando ela para diversos tipos de tratamento, né? Então, eu poderia listar aqui desde benefícios para a parte ortopédica, né, que a gente sabe que já tem estudos aí para melhorar a parte de ligamentos, de tendão, de ruptura muscular, né? Próprios esportistas, né, utilizam para recuperação e para o estresse físico. A gente tem esses benefícios da cicatrização, né? Então, feridas, escaras, né, aquelas úlceras venosas, ou quem tem problema de cicatrização, queloide, cicatriz hipertrófica, tudo isso vai ter o benefício. Queimados com a câmera. também se beneficiam? Queimaduras também é uma indicação muito boa. Osteomielite, que é aquela infecção dos ossos, porque a oxigenoterapia hiperbárica ela é capaz de potencializar a ação dos antibióticos, né? Então é essencial para quem tem uma infecção e está fazendo essa oxigenoterapia hiperbárica junto, a medicação ela fica muito mais potente e ajuda a tratar a infecção com mais facilidade. Da hora essa aí. Sim. Então existe até uma interação farmacológica de alguma forma. Sim, ela consegue potencializar todos os medicamentos e substâncias que estão no corpo. Beleza. Tenho certeza que a galera que está ouvindo está pensando, parece algo muito bom, mas normalmente as coisas não servem para tudo e a gente tem aqueles que não podem realizar. Então eu fico pensando assim, criança pode fazer um tratamento com câmara hiperbárica? Depende do entendimento da criança, porque como ela vai ficar sozinha dentro da câmara, se for uma criança que consegue compreender que ela vai ficar ali naquele tempo, né, sozinha ou acompanhada, porque como a câmara é toda de acrílico, dá tranquilamente para ficar ali uma mãe ou um pai do lado, tá? Então não tem problema. Na época da faculdade, eu lembro que o pessoal da PED, eles tinham às vezes que a criança ficar em algum tipo de tratamento, que às vezes envolvia a questão do oxigênio, tampar que tampar o olho, ou tampar e tinha um risco na época, será que não vai ficar cega ou vai ficar surda? Existe ainda esse medo? O que é? Era isso que as pessoas tinham mesmo? Até complemento, tem algum mito que ainda prevalece então? Então, existem as contraindicações, né, da oxigenoterapia hiperbárica, que vale a pena a gente sempre comentar. Os olhos é a questão do glaucoma. Glaucoma de ângulo fechado, tá, que é uma contraindicação absoluta da oxigenoterapia hiperbárica, não pode fazer por causa da pressão.
tá? Então, um glaucoma de ângulo fechado a gente não pode realizar. O glaucoma de ângulo aberto, se o oftalmologista, né, o médico dos olhos do paciente indicar, não tem problema. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, que você me falou também, falou aqui pra gente, que é mais ou menos 1h30, né, da sessão da hiperbárica. Mas existe um limite máximo, que se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, 100%, oferta de 100% de oxigênio por um período prolongado pode ser tóxico. Tem um período máximo de segurança? A gente geralmente não passa de 2 horas, tá? Então, seria aí 120 minutos por dia, tá? E a única contraindicação que a gente coloca em relação à pressão é quando vai fazer viagem de avião, porque a gente já tem ali uma pressão no ouvido, então a gente não faz a sessão no mesmo dia de uma viagem de avião, tá? Mas em relação ao oxigênio, 2 horas não tem problema nenhum. Ótimo. Gestante pode realizar tratamento com câmara hiperbárica? Gestante, a gente não tem estudos de segurança, tá? Então, geralmente não indicamos, por mais que alguns estudos mostrem que não teria um risco para o feto. Então, vai ser risco e benefício, né? O ideal é a gente não fazer, a não ser que seja o único tratamento ali possível no momento. Bom saber. Até vou aproveitar, ver se tem alguma correlação, já que a gente está falando tanto de estudo, uns tem, outros não tem. Vou puxar um pouquinho para o Covid, porque parece que tudo funcionava para matar o Covid. Existe alguma correlação? Sim, porque a Covid, ela mostrou que é uma doença inflamatória, né, sistêmica. O que significa isso? O corpo todo ficava inflamado, né? E a oxigenoterapia hiperbárica, ela é uma potente ferramenta para anti-inflamar o corpo. Então, além dos benefícios de melhora dos padrões inflamatórios do corpo, a melhora da respiração por causa da oxigenoterapia. Isso é interessante, porque ainda hoje tem, né, Covid. Meu, tá parecendo, sabe o que tá parecendo? Eu tô vendo, parecendo que ela tá defendendo doutorado e a gente tá vai, pergunta atrás de pergunta. Eu tô, caraca. Meu, tá, bacana. É porque surgem muitas dúvidas, né? E acho que as dúvidas elas vão se correlacionando com várias áreas, né? Agora, então já entendi, criança pode fazer, mas ela tem que ter um nível cognitivo bacana, adequadamente, né? Gestante, por hora a gente não compreende adequadamente, precisa ter uma segurança, muitas vezes só se for um benefício muito grande. Pacientes oncológicos, claro que quando a gente fala paciente oncológico, são muitas condições diferentes, mas em um contexto geral, pacientes oncológicos, eles podem se beneficiar de tratamento com câmara hiperbárica? Sim, porque o câncer por si, independente da localização e da extensão, é uma doença inflamatória, né? Então vai ter esse benefício, mas devemos lembrar que alguns quimioterápicos, né? Então algumas medicações para o tratamento do câncer são contraindicação absoluta para a oxigenoterapia hiperbárica. Por quê? Aquelas medicações que elas têm uma toxicidade maior para o coração ou para o rim, elas não devem ser utilizadas enquanto o paciente está fazendo oxigenoterapia hiperbárica. Porque lembra que eu falei que ele vai potencializar todas as medicações. Então, se o quimioterápico é tóxico, ele vai ficar mais tóxico. Paciente que está fazendo diálise, ele tem alguma contraindicação também? Não tem nenhuma contraindicação, pode realizar. Não, porque às vezes a gente fala, sei lá, tem um paciente aqui que tem uma lesão muscular, vou indicar, mas está fazendo diálise. Eu fico pensando, não vou indicar. É bacana, né? Uma coisa que eu queria entender melhor em relação ao esporte, né? Porque tudo que a gente até fala em todos os episódios que envolve alguma coisa de esportiva, vira moda, né? Um faz, todo mundo quer fazer. Se o Neymar fez, vixe. Aí Cristiano Ronaldo fez? Cristiano Ronaldo já fez? Sabe Ele tem. O Tem? Cristiano Ronaldo, ele tem a dele, o Neymar. Ele tem a a dele, própria. animal, né? Puta. Não, enquanto a região só tinha uma, o cara tem a dele. Não, a Santa Casa lá de Santos, né? Tinha uma, ele tem Não, a agora dele. tem mais, eu já vi que tem mais clínicas lá, mas... Bom, conta aí como que é do Cristiano Ronaldo, então você sabe alguma coisa? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia muitos atletas fazem. Aqui no Brasil já tem 3 times, pelo menos, tá? Que compraram câmeras para os seus jogadores. A do Corinthians, se eu não me engano, foi o primeiro que colocou. Boa, pros boa, jogadores. ainda bem. Boa, vai Corinthians. E os benefícios é a recuperação muscular, né? Então, depois de uma partida, lesão, então... Agora o gol sai. Agora... Agora o Corinthians vai ganhar. E vai ser oxigenoterapia hiperbárica. É lógico. Mas pelo menos se melhora a recuperação, né? A chance dele ter uma lesão por estresse, por fadiga, vai reduzir.
né? Então o gol pode sair. Exato. Ou o Cássio pode não tomar os gols. Então vamos lá, só para entender melhor, porque agora que você falou da parte muscular é importante. Então, pensando aqui na pergunta do João, pensando em atividade física e utilização da câmara hiperbárica, como que isso converge? Boa. Então, lembra que o tecido, depois que teve uma lesão, um estresse físico, a gente vai romper as fibras musculares e elas precisam se reconstruir para, né, continuar aí a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. E o oxigênio, ele é o elemento essencial, né? Então, ele é como se fosse o principal nutriente que a gente tem ali para o músculo e para as nossas células, né? E outro ponto importante é a parte dos ligamentos e tendões. Porque esses jogadores, eles têm muita lesão, né? Então, no caso do Neymar aqui, que ele tem aquela ruptura do ligamento cruzado anterior, já fez diversas cirurgias, né? Nós temos um estudo publicado agora, no início do ano, foi em fevereiro, agora de 2024, que, aqui da USP, né? Universidade de São Paulo, que eles conseguiram ver reconstrução do ligamento cruzado anterior com a oxigenoterapia hiperbárica. Lembrando que ela também aumenta a produção de colágeno. Sabe que existem protocolos, tem um protocolo, se não me engano, se chama Brace, protocolo conservador da recuperação do LCA, que o paciente ele vai ficar com o joelho fletido a 90 graus, usando um Brace, depois ele vai mudando a amplitude para aproximar a origem e seção do ligamento. Isso é muito importante porque nem sempre é necessário a cirurgia. Sim. É claro que quando você fala de um atleta de alto rendimento, você pensa num retorno mais rápido, então algumas coisas são levadas em considerações por diversos fatores, até mesmo por patrocínio, por quanto tem investimento, uma série de coisas diferentes. Mas é bacana porque você tem um aliado para tratamentos conservadores ao invés de muitas recuperações cirúrgicas que podem... que às vezes o paciente não tem indicação para cirurgia porque ele não consegue, tem indicação, na verdade ele tem indicação de fazer a cirurgia, mas ele não tem um estado clínico que permita, né? Então isso foi bem bacana. Em relação do esporte, na verdade, o que eu queria entender melhor é que, assim, estamos falando de lesão, né? Lesão muscular, lesão ligamentar, lesão articular, etc. Mas, a gente pensando num clube de futebol, todo mundo ali vai ter o desgaste, vai ter a fadiga, então vai ser beneficiado. Eu queria entender até numa pessoa, se pode ser utilizado como um caráter preventivo de alguma coisa. Eu não tenho nada, mas eu quero fazer. Posso fazer? Devo fazer? Não devo fazer? Isso pode piorar alguma coisa? Para um atleta amador que talvez não tenha tanto desgaste, uma coisa mais de final de semana, como é que ele vai funcionar? Perfeito. Então, eu vou fazer uma analogia que às vezes a gente lembra que quando um atleta ele vai jogar, por exemplo, em locais de alta altitude, né, ele sabe que ele precisa ir para lá antes, se preparar, né, para o corpo começar a produzir mais oxigênio, hemoglobina, né, que é a nossa célula que vai levar. Por quê? Porque a gente entende que isso vai ser melhor para ele na hora de jogar. Certo? Então, a hemoglobina vai levar ali o oxigênio, ok? Quando o paciente está lá fazendo a oxigenoterapia hiperbárica, o oxigênio aumenta em cerca de 20 vezes no corpo da pessoa, né? Então, 20 vezes maior. Então, com certeza, quem tiver com melhor oxigenação nos tecidos vai ter um rendimento melhor e uma recuperação mais rápida. Agora fez sentido. Então, pensando nas pessoas que querem ficar aesthetic, a galera quer. E veja bem veja o Dr. João Mendes. Inclusive, você tá aí na academia firme ainda, né? Então, Eu viajo, você para, é isso? faltou a minha motivação diária aqui. É sério mesmo? Não, é que eu só parei de ir mesmo esses dias. Putz. Beleza, a gente faz até uns treinos. Ele fez um treino junto fantástico. E aquele dia, eu ainda acho que depois que treinou junto, você não andou na outra semana, fala a verdade. Eu até vim aqui, tá tudo normal. Eu acho que não. Não, Cara. foi fraco. Foi Tô fraco. esperando um pouquinho mais Tá bom, forte. não, então beleza. Bom saber. Vamos imaginar assim, eu falo, eu tô numa fase que eu tô aumentando a minha carga de treino. E eu comecei a sentir, entre um treino e outro, eu comecei a sentir porque eu não recuperei o suficiente, mas eu não quero reduzir a quantidade de treino, porque fico com isso na cabeça, né? Eu mesmo tenho isso, eu falo, eu quero treinar 6 vezes por semana, eu quero treinar 7. E às vezes vão gerando dores, né? Eu tô com uma dor aqui no supinador. Até hoje? Não, tô com essa dor. Caramba. Cara, eu comecei a surgir dor por cansaço, por Hiperbárica fadiga pode te muscular.
Então, é isso que eu quero saber. Eu sou um atleta amador e eu tô aumentando meu treino. De alguma forma eu tô sentindo que o meu corpo não se recupera muito bem, ou eu tô com alguma dor muscular persistente, mas nada que tenha uma relevância tão gritante que seja incapacitante, né? A câmara hiperbárica funciona bem para um recovery, funciona bem para esse tipo de função muscular e com qual frequência, nesse caso, se funcionar, né? Tá. Bom, agora eu vou puxar a sardinha para endocrinologia e para nutrologia, né? Por quê? A gente sabe que um profissional, ou que seja um amador, né? A gente quer ter uma melhor performance. Eu quero hipertrofia, ganhar músculo, eu quero resistência. A gente sabe que tem vários fatores, né? Então, a gente tem que avaliar se tem uma deficiência nutricional, se tem alguma vitamina, como é que está a suplementação, proteína, né? Então, uma creatina. Então, tem vários fatores. Mas a oxigenoterapia hiperbárica pode sim ser um auxílio, né? Quando a gente está fazendo profilática, vamos dizer assim, preventiva, ainda não temos todos os protocolos definidos, né? Aliás, a gente tem hoje, né, recente, a SMOB, tá? Quem quiser aí depois procurar, Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica no Brasil, tá? Ela foi criada por médicos justamente para a gente ter mais estudos científicos e formar protocolos para tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Porque para aquilo que é mais antigo, que eu falei das feridas, cicatrização, a gente já tem protocolos bem definidos. Mas situações novas, igual essa que você acabou de colocar, eu quero, né, hipertrofia, quero desinflamar o meu corpo e melhorar o meu rendimento. Quantas eu tenho que fazer? Por quanto tempo, né? Então, são coisas que a medicina ainda está estudando, mas a gente já tem alguns estudos que mostram benefícios por outro lado, né? Então, algo que a gente pode usar é um protocolo anti-aging, né? Então, anti-envelhecimento. Isso já existe, foi um estudo publicado em Israel, utilizando câmara hiperbárica durante 6 meses, e as pessoas faziam sessão durante 2 vezes na semana apenas. Isso trouxe um rejuvenescimento celular com alongamento dos telômeros, aquele que fica na pontinha do DNA, que é o do nosso envelhecimento. Então, esse protocolo ele já existe. Caraca! É muito mais profundo. Essa questão do telômero é importantíssima. A gente até discutiu isso num outro episódio, lembra? De fáscias? De fáscias. Verdade. Prevenir o encurtamento, né, do telômero. Pô, acho que esse é... Nossa senhora, se aí continuar... agora eu vou... Quanto que é a câmera hiperbárica? Eu vou comprar uma. Quero um... Então, até parece. O que você falou agora é justamente o que eu ia perguntar. Como é que você fala? Privilégio da... Você tem uma expressão que você fala. Meu Deus do céu. Putz, né? peraí. Assim... Você vai lembrar. Ai, Deus do céu. Tá, você não vai lembrar, mas eu vou conseguir direcionar. A gente está num grande centro. Né? A gente tem o privilégio de estar num grande centro, São Paulo, e nem todo mundo tem esse acesso, ainda mais falando do Brasil, que é um país enorme, né? Em proporção continental. O quanto que é o acesso das pessoas à câmara hiperbárica? Isso é muito caro para as pessoas? Tem no SUS? No SUS é só com determinados tipos de indicação. Eu quero melhorar aqui o meu bracinho, hipertrofia, porque eu sou estérica. Não, acho que o SUS não vai te indicar para isso. Como que é realmente o acesso da população? Era só uma câmara hiperbárica lá em Santos e uma fila gigantesca. Como é que é a realidade no Brasil? Tá. Então, alguns hospitais têm, tá, a câmara hiperbárica, mas acaba sendo utilizado para esses pacientes que estão internados, tá? Ou alguns pacientes que conseguem entrar nessa fila gigantesca que você falou para conseguir fazer o tratamento. E por muitas vezes eles não vão conseguir fazer algo contínuo, né? Porque quando a pessoa precisa na urgência, né? Então ela tá ali com infecção, ela precisa recuperar logo, até eles entrar na fila, já complicou, né? Então, infelizmente, existe sim uma demanda maior do que a disponibilidade no Brasil. Existem alguns centros, né? Então, assim, algumas clínicas, né, que têm essa câmara hiperbárica, e a necessidade maior é as feridas, tá? Isso já está regulamentado pela ANS, tá? Nossa Agência Nacional de Saúde. Então, quem tem plano de saúde,
tá, já consegue, às vezes, pelo próprio plano de saúde, utilizar a câmara hiperbárica. Tá? Mas acredito que deve ter encaminhamentos bem específicos. Isso. Então, é necessário a avaliação, né, do médico, a indicação de quantas sessões, e existe uma lista, né, daquelas complicações, comorbidades, né, as indicações. Então, isso a gente está falando para as feridas, né, as úlceras, aquelas úlceras venosas ou arteriais de difícil cicatrização, as faceites, que são inflamações também da questão, né, da pele, osteomielite, que é a infecção dos ossos, né? Então, essas situações, elas já estão cobertas pela ANS. Quanto custa uma câmara hiperbárica? Você sabe informar? Eu não sei passar o valor da câmara em si, assim, não Quanto sei. que um hospital paga para o fabricante? Não sei. Bom, se o Cristiano Ronaldo tem, deve ser tão... Pô, mas a pessoa ter, tudo bem, eles terão, de fato, se eles quiserem terem 5 médicos, 10 médicos revezando lá para ficar à disposição, eles teriam, né? Mas porque assim, eu como fisioterapeuta, eu posso indicar. Posso falar, pô, você precisa de uma câmera hiperbárica e tudo mais, né? Mas como que funciona? Como que eu faço essa indicação? Como que funciona? Eu tô aqui agora, eu falei, caraca, o Neymar tá fazendo lá para recuperação da LCA, eu trato muito paciente com LCA, isso poderia me ajudar demais, eu quero que meus pacientes realizem a câmera hiperbárica. Como que funciona? Qual que é a maneira correta para eu poder fazer esse encaminhamento? E de fato, quem é o profissional que vai executar a terapêutica? Tá. Todo centro de medicina hiperbárica tem que ter um médico, né? Muitas vezes o médico hiperbarista. Então, ele vai avaliar e vai indicar as sessões. Alguns pacientes já chegam com indicação. Então, às vezes foi o vascular que indicou, eu quero 10 sessões, ou o cirurgião já deixa, eu quero 5 sessões. Mas mesmo assim, ele passa com o médico da clínica que vai orientar em relação à quantidade de tempo, de sessões para ser realizado. Então é bacana. Nós fazemos um encaminhamento, escrevemos. Solicito a avaliação e a necessidade de conduta da câmara hiperbárica. Solicito a avaliação para a câmara hiperbárica. Né? Isso. E hoje, atualmente, eu recebo muitos pacientes que vêm de fisioterapeutas. Porque eles já sabem dos benefícios, né? Então, eu sei que melhora a dor articular, eu sei que melhora a cicatrização, eu sei que vai melhorar o paciente que tem ali algum problema de ligamento, né? Igual a gente falou, de tendão muscular. E eles indicam, né? Falam, vai lá fazer terapia hiperbárica. Às vezes o paciente não tem nem a prescrição, mas ele chega lá, a gente avalia e indica. O único que pode executar é o médico. É o médico enfermeiro ou algum outro profissional não pode. Em 2003, tá? A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ela normatizou que junto com o paciente tem que ficar um técnico de enfermagem ali do lado acompanhando, tá? E desde 2008 é obrigatório ter uma enfermeira também, tá? O médico, ele tem que estar ali no ambiente, né, na clínica, caso aconteça alguma intercorrência e para poder fazer essa avaliação. Aí vem a pergunta, quais possíveis intercorrências, então? Ótimo. Então, assim, falando sobre algumas contraindicações, né? A gente tem ali, provavelmente, um paciente que tem uma crise epilética, né? Então, um paciente que é epilético, né? Mas ele está bem controlado. Então, assim, olha, minha última convulsão já tem anos, né? Tô com a medicação, não tem problema. Mas um paciente que ele tem uma crise recente ou instável, a gente já nem coloca, né, na câmara por causa do risco, esclarece para ele e para a família. Mas, caso o paciente resolva fazer uma crise convulsiva dentro... Aí vai ser... Então, é claro que é um risco, né? Porque ele já tem epilepsia, não que desencadeia, não tem nada a ver assim, a câmara não vai desencadear isso, mas é uma eventualidade. Então, é claro que tem que ter um médico ali, tá? Ou, por exemplo, pacientes que é pós-operatório, né? A gente recebe muita... mulheres fizeram lipoaspiração, cirurgia plástica, né? Então, tem risco de TEP, tromboembolia pulmonar, né? Então, vai que o paciente está lá realizando a sessão e faz uma embolia pulmonar. O médico tem que estar lá para dar assistência. Como que é a reação do paciente quando ele sai? Ele normalmente... A gente já falou, né, de determinadas possíveis intercorrências de ouvido, tudo mais. Mas ele sente uma melhora muito grande em uma sessão? Quantas sessões são necessárias para começar a sentir alguma coisa diferente? Boa. Então, assim,
É engraçado a expressão que eles saem, porque tem uns que entram com tanto medo que quando eles saem a expressão deles é de alívio. Tipo, foi melhor do que eu imaginava. E uma sessão, às vezes a pessoa não vai sentir tanto benefício ou de ver uma ferida cicatrizada. A gente geralmente vai ver isso na 5ª sessão, tá? Mas eu tenho pacientes que fazem lá e com uma sessão já melhora, por exemplo, um hematoma, né? De um dia para o outro, o hematoma já regride bastante, que é aquele roxinho da pele. Pô, então... Porque o que eu fiquei imaginando era que se numa sessão, talvez não seja possível, né, ter uma grande melhoria enquanto que isso iria acontecer. Porque eu já tive pacientes, por exemplo, com... ai, fugiu o nome aqui. Ferida aberta, né, de venosa. E a grande esperança dele era justamente a câmara hiperbárica. Que ele já tinha tentado... Como chama aquele negócio prata que passa? Tem um nome certo, lembra? Não. Sulfato... O sulfato de prata, sulfato de ozônio, o pessoal Isso. usa. E não tinha tantos resultados. E a grande esperança dele era a hiperbárica. Depois eu mudei de cidade, né? Eu já não estava mais atendendo, passei para outro colega e depois ele conseguiu o acesso. E disse que, enfim, conseguiu começar o fechamento ali E ficou felizão, porque não conseguia nem ficar de pé, né? Tava já trazendo outras complicações além da própria ferida, obviamente. Outros pacientes que se beneficiam muito da câmara hiperbárica são os pacientes acamados e cadeirantes que têm aquelas úlceras sacrais, né, de pressão. Sim. Então, são feridas assim profundas, de difícil cicatrização e o paciente tem uma certa limitação e a gente vê que assim, o resultado é maravilhoso, é excelente. As feridas fecham mesmo. E normalmente, bom, a gente está falando tanto em frequência, né? Mas uma ferida extensa... São muitas sessões. Tem paciente que chega a fazer 30, 40, 50. Qual que é o máximo, assim, tipo, normalmente de 50 sessões? Não tem máximo, né? E a gente começa a ver realmente o benefício, igual eu te falei, a partir da 5ª, 10ª. Então, a gente vai avaliando a cada 10. Então, a gente indica mais 10. Aí avalia. Mais 10, né? Até se o paciente tiver a condição financeira no particular, né? Ou se ele tiver o acesso pela rede pública, ele vai continuar fazendo até a média de valores do particular? Varia muito, né? Acredito até de centro para outro centro, né? De cidade para cidade, estado para estado, né? Exato. Eu acredito que eu vou falar para você numa média, uma sessão, 400, 600 reais a sessão. Até porque tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter a auxiliar, a técnica de enfermagem, tem que ter enfermeira, tem que ter uma estrutura. O que chama atenção para tomar cuidado se encontrar, de repente, um valor muito promocional. Como que eu percebo que o lugar que eu estou fazendo não é um lugar seguro, né? Existem lugares não seguros? Digamos assim? Existem, né? Então, eu já recebi pacientes lá que vieram de outros locais e falaram, doutora, eu cheguei a sentar, olhei para o lado, para o outro, uma câmera do lado da outra, um paciente com uma ferida, o outro, né, sem roupa, ela lá tinha acabado de fazer uma cirurgia estética limpa, né, sem infecção, e ela falou, nem o lençol estava muito limpo. Então, assim, o rigor da higiene é máximo, né? No nosso centro, para você entrar na clínica, você coloca um propé, né? Então já é um ambiente limpo e o tempo todo as meninas também fazendo a higiene local. O lençol, ele é trocado para cada paciente, né? E a câmera todos os dias é higienizada, né? Então esse acrílico, ela é higienizada frequentemente. Até porque, até fazendo uma analogia com gasolina, que às vezes vem misturada, o que tem que ser ofertado é 100% de oxigênio. E a gente sabe que o oxigênio é um negócio caro, 100% dele, né? Não é um negócio barato, como você falou. Se você encontra um lugar mais barato, tá meio estranho. Tem gente que não oferece 100% de oxigênio? É possível isso acontecer? Espero que não. Não, espera-se que não. Não, mas falando uma realidade, porque se você acha um preço promocional, pode ser que tenha alguma coisa estranha, não só da higiene ou da ambientação local, mas essa preocupação de realmente não estar ofertando gasolina, os caras ofertam álcool ao invés de gasolina. Né? Ela é hiperbárica, mas não é mais oxigênio-terapia. Só que é oxigênio-terapia. Bem isso. Eu acho que assim, o paciente que ou já já ficou está... sabendo de alguém que
De algum centro que... Não conheço, mas assim, falaria, né, para as pessoas que têm essa dúvida, se você já está fazendo um tratamento, não está vendo resultado, né, ou conhece alguém que fez e não está tendo... Tem às como vezes... saber, sentir, essa é uma dúvida minha agora, se eu estou recebendo 100% de oxigênio ou não? Tem alguma coisa, alguma característica? Eu não sei, porque eu nunca acho que precisei. Não, acredito que não. Você vai sentir, porque ali na hora mesmo, né, você não vai sentir assim. Ok, né? Esse oxigênio não significa assim, acabou a sessão, não tem mais benefício. Não, as células estão lá. Lembra que eu falei que aumenta 20 vezes a quantidade de oxigênio. Então, ele chegou nas células, nos tecidos, isso vai ser mantido depois, né? A gente tem também um benefício, né? Falando agora da parte neurológica, que é a neuroplasticidade. O que é isso? A oxigenoterapia hiperbárica, ela melhora a parte cognitiva, né? Uma recuperação de uma lesão de um cerebral, por exemplo, depois de um AVC. Então, pacientes que tiveram AVC, né? Então, eles tiveram ali uma perda memória, cognitiva, funcional, eles têm uma recuperação, isso já é demonstrado, tem estudos, com a oxigenoterapia hiperbárica. Pô, isso então abre um leque para um trabalho conjunto maior ainda entre fisioterapeuta e a medicina hiperbárica, né? Porque eu acho que todo fisioterapeuta, pelo menos uma vez na vida, atendeu um paciente neurológico, principalmente AVC. Com AVC, né? Não, total, AVC. Essa do AVC eu não sabia, não. Na verdade, vários eu não sabia, né? Agora Mas... eu achei incrível, porque eu não posso indicar, inclusive, agora paciente neurológico, que é o que normalmente a maioria dos fisioterapeutas tem. Sim. Então, eu queria entender algumas coisas um pouco mais profundas aqui. Ó. O paciente vai lá, ele vai fazer a sessão dele, 1h30, 1h20, 1h40, e ele vai ficar com uma oferta de oxigênio aumentada 20% no corpo dele, e quando ele sair, por quanto tempo isso perdura? 20 vezes. 20 vezes? Isso, 20 vezes. Nossa, 20 vezes. Então, só para recordar, então lá dentro 100% de oxigênio, né, que é 5 vezes mais do que aqui fora, no ar ambiente a gente tem 21%, e a pressão é 2, 3 vezes maior do que a do nível do mar. Então, essa pressão faz com que a molécula de oxigênio fique bem pequenininha, entra na respiração e através da circulação vai chegar nos tecidos mais lesionados. Quanto tempo o paciente vai sentir, a pessoa vai sentir esse benefício? Depende, né? Então, assim, como não é algo que é perceptível, às vezes, para ele, né? Então, o tecido, ele tá ali, se reconstruindo, né? Então, às vezes, ele olhando a ferida todos os dias, que seja algo visual, vai ser mais fácil dele perceber, tá? Mas o que a gente também utiliza lá é associar a medicina hiperbárica com a terapia injetável. Por quê? Porque a oxigenoterapia hiperbárica, ela potencializa todos os medicamentos e substâncias que estão na corrente sanguínea. Então, quando eu coloco uma medicação direto na veia ou intramuscular, que vai ser também absorvido, a gente consegue potencializar. E essa é a grande vantagem lá do nosso centro, a gente consegue aliar os dois. Além do antibiótico, quais mais que são potencializados? Todas as medicações em si, né, porque elas vão conseguir chegar ao tecido mais fácil, tá? Os antibióticos em especial por causa da infecção, que ele precisa chegar nesse tecido que está inflamado, com resistência, então consegue quebrar essa resistência e chegar na lesão. Mas todas as medicações são potencializadas. Agora uma dúvida. Que eu vou só contextualizar a dúvida, porque pode ser que essa dúvida esteja... que a base da pergunta esteja errada. Mas, pelo que eu me recordo, para você sintetizar o ATP, para você produzir energia muscular, né? Muscular não, a moeda de energia do seu corpo, a adenosina trifosfato, você precisa de uma estrutura que vai o ferro nesse contexto, né? E tem muitos pacientes que têm déficit de ferro e déficit de ferritina de várias formas diferentes. Existe uma correlação para que você tenha um exame prévio, um hemograma prévio, e você veja, olha, esse paciente, ele pode fazer hiperbárica, mas como ele não tem ali um ferro adequado, não tem uma estrutura adequada, ele precisa primeiro repor isso para depois fazer a hiperbárica, senão ele não vai ter o benefício, porque o corpo dele não consegue, de fato, utilizar esse oxigênio, vamos falar dessa forma, né? Da melhor forma que deveria. Adorei a sua dúvida. Então, assim, um paciente que tem uma anemia, né? Então, baixo estoque de ferro. O ferro é quem leva a molécula de hemoglobina que leva o oxigênio. Se ele tem pouco ferro, então ele tem pouco oxigênio que está sendo carregado. Então, o
que adianta eu ofertar 100% de oxigênio se isso não vai ser transportado? Então, é essencial que os pacientes que estejam realizando a oxigenoterapia hiperbárica, elas tenham um bom nível de ferro no corpo. Tem alguma outra Muito estrutura bem além do colocado. ferro? Como- Alguma outra questão além do ferro que você pensa? Na verdade, assim, a gente tem que ver um paciente que é desnutrido, né? Então, ele tem uma desnutrição, então tem baixa quantidade de proteína no corpo. Então, às vezes a gente tem que fazer uma suplementação, né? Então, e outras vitaminas também, né? Então, assim, às vezes uma vitamina D, né, que é tão importante para força, resistência, imunidade, ela também auxilia, né? Pensando no como ela é feita hoje, né? Foi em 1922 que ela começou, foi isso? 1622. 1600? 300 anos aí. Que Não era, sabe eu muito. entendi 900. Eu também entendi 1900. Desculpa, 1922. Ah, tá. Ah, tá Verdade, vendo? é. Tá. Verdade, eu Cara, sou. 1600? Não, 1922. Então fazem 100 anos, 102 anos de medicina hiperbárica. Acho que ela mudou alguma coisinha de lá para cá. Mas quais são as previsões, digamos assim, dos avanços tecnológicos daqui para frente? O que ela pode estar mudando? O tipo de aparelho, o tipo de oferta? Como que Tá. daqui para frente? Hoje em dia as câmeras elas são bem tecnológicas, né? Essa monoplace, que é de acrílico, é altamente resistente. Então o espaço dela também está bem adequado, tá? O que a gente vai ter de novidade, eu acho que vai ser a aplicação clínica, né? Então, ou seja, a gente já sabe que ela é muito importante para essa parte de circulação, então vascular sempre já indica, um cirurgião para cicatrização. Esse ano, a gente vai ter muita indicação para a parte ortopédica, porque estão saindo vários estudos realmente para essa parte, né, que a gente comentou, de lesão de músculo e ligamento, e para a parte estética, tá? Porque lembra que eu comentei também da colágeno, né? Então, a oxigenoterapia hiperbárica melhora a produção de colágeno. Então, muitas pessoas já vão começar a procurar para poder cuidar da cutis, né? Beleza, então nessa aí surgem dúvidas para muitas pessoas. Não, eu, na verdade, eu tô até perguntando isso porque eu tô já imaginando uma coisa muito mais futurista. A gente tá falando de uma câmara onde o corpo inteiro da pessoa fica lá dentro. Ele tá lá dentro. Mas, talvez com o avanço, isso não poderia ficar mais minimalista? Porque eu imagino assim, se você pode ter... Se você só precisar respirar, porque para mim era o corpo estar disposto ao oxigênio. Não, é apenas respiração. Existe uma possibilidade de uma câmera portátil hiperbárica, onde pode só vedar Tipo uma full face, a cabeça. capacete de exato, astronauta. Capacete de astronauta. Existe uma possibilidade, ou já existe algo assim? Existem algumas câmaras hiperbáricas portáteis, mas aqui no Brasil a legislação ainda não normalizou, não tem muito segurança, né? Então, imagina você sair andando com isso por aí. Oxigênio. Eu vou ali no mercado com a minha hiperbárica Tipo, aqui. tem o óculos da Apple lá. o não Apple tem o Glass, Apple Vision, o Apple Vision. Então, assim, um cuidado também especial que a gente tem dentro da câmara não pode ter nenhum objeto metálico exposto. Por quê? O oxigênio, né, ele é altamente explosivo. Inflamável, Então, se a gente tiver qualquer risco de faísca, né, então a pessoa entra lá com 2 moedinhas, por um acaso, e ficar nervoso na hora da sessão e gerar uma faísca, né, pode ser um desastre. O hospital vai para os ares. A pessoa vai com a roupa do dia a dia, como é que é? É bom saber isso aí, né? Isso, a gente indica usar uma roupa 100% de algodão, tá? Então, as pessoas geralmente já vão com a roupa, ou senão a gente tem no centro, tá? E quando tem algum metal, então, por exemplo, uma mulher que acabou de fazer um procedimento cirúrgico e tem que usar as cintas, né? Que tem os fechinhos. A gente cobre, tá? Com o lençol, ou metais que a gente não consegue retirar, como traqueostomia. Então, tem pacientes que têm traqueostomia metálica, a gente só cobre, né? Também coloca uma gazezinha. Ou pacientes que têm aquela gaiola, né, na perna, então a gente pode entrar, mas a gente cobre com o lençol. Quais foram as situações mais diferentes que você já encontrou com pacientes, por exemplo, se recusando a fazer alguma coisa, ou não entendendo, não sei. Já teve alguma situação no centro? Já, em geral, pessoas idosas com baixa acuidade auditiva, então que não conseguem escutar muito bem, porque a gente tem que tirar o aparelho auditivo.
Então, você colocar uma pessoa dentro da câmera, tentar conversar com ela, ela não te escutar e ela começar a sentir aquela pressãozinha no ouvido. Então, tadinho, foi um senhor que ele ficou desconfortável, ele ficou um pouco confuso, mas assim, deu tudo certo, a gente tinha conversado bastante com ele antes, mas é difícil quando você não consegue comunicar com a pessoa lá dentro. E crianças ou pessoas mais jovens com medo, ou alguém chorou, sabe? Alguma coisa assim, acontece geralmente claustrofóbico, assim que fala, né? Isso. Então, isso tem bastante, né? Então, eu falo que sempre chegam pessoas que têm medo, né? Ah, eu não tenho pânico ou claustrofobia. Então, o que a gente faz? A gente conversa bastante, né? As meninas da enfermagem ficam o tempo todo ali do lado e, às vezes, a gente usa algumas coisas naturais, né? Para poder dar um alíviozinho. Então, coloca ali um óleo de lavanda, né? Então, alguma medicação natural calmante para poder ficar mais tranquilo. Em geral, eles adoram, eles entram muito tensos, saem relaxados, pedindo, fala amanhã eu quero de novo. Quero mais. É todo dia? É sequencial ou tem um espaçamento? Depende, né, para cada caso. Então, assim, pessoas que têm uma ferida, que está com infecção ativa, ou uma necrose, né? Então, aqui, eu ainda não tinha citado, mas a necrose é uma indicação muito importante. Aquele tecido morto, preto, né? Então, essas pessoas têm o benefício de fazer diário. Uma tá? amputação também, talvez. Também, na verdade, a gente tem vários casos já de pacientes que tiveram indicações de amputação e a gente conseguiu recuperar um membro com a oxigenoterapia hiperbárica. Isso é importantíssimo. Caramba, agora Pé diabético? Bom, é. Pé diabético? Pé diabético é uma indicação que está até no hall da ANS, tá? Então, ele tem uma aprovação. Isquemia, tá? Então, lá a gente tem muitos pacientes que tinham o dedinho do pé pretinho ou o pé todo já com aquela necrose, né, com tecido já morto, que o cirurgião às vezes já tinha falado, olha, aqui não tem mais jeito. E aí, graças a Deus e graças à medicina hiperbárica, a gente conseguiu recuperar, assim, excelente resultado. Obviamente, imagino a reação dessas pessoas que tiveram os seus diagnósticos revertidos, digamos assim. Mas como que é a reação lá no dia a dia deles mesmo? É uma comemoração por dia ou só no final quando chega um diagnóstico? Como que é essas vitórias lá dentro? Tá. Então, cada dia, né, a gente vai percebendo evolução, né? Então, pacientes que têm, por exemplo, escaras, aquelas profundas, né, de pressão, Sim. que eles nunca conseguiram fechar, eles se sentem, assim, abençoados, porque realmente é um tratamento que consegue fechar grandes feridas, né? Pacientes que sentiam dor constante, aquela dor neuropática por causa do ferimento. Então, eles saem, né, bem mais felizes. Eu tenho uma paciente que eu indiquei para ela por dor crônica, né, uma paciente que ela tinha um câncer, mas ela não estava fazendo devidamente por causa do câncer, mas por causa das dores que ele causava. E a gente sempre lembra dela com muito carinho, né? Ela terminou o tratamento com a gente, ótima, bem. Mas a primeira vez que ela chegou toda assim, acolhida, tristinha, e na segunda desacreditada, tipo, ela sentia muitas dores, o tratamento dela ela tem mieloma múltiplo, né? E aí, a cada dia ela foi chegando lá diferente, uma roupinha mais ajeitada, aí no outro dia o cabelinho, e aí um dia o cuidador dela falou assim, hoje ela foi pro shopping, e no último dia ela apareceu lá linda, com um batonzinho na boca, toda feliz, assim, com uma postura sem dor, né? Então, assim, foi lindo ver o resultado, a melhora dela e saber que a gente pôde ajudar, né? Juro, eu senti a emoção aqui, que eu fiquei imaginando todo esse processo. Não, porque, como eu já falei, já tive paciente nessa situação. E é triste ver que eles não avançam, etc. E existem outras alternativas muito eficazes. Que, graças a Deus, hoje a gente está tendo muito mais possibilidade, né, de poder indicar. Primeiro, eu preciso tirar uma dúvida antes que eu esqueça. Ele está dentro da câmara. Se você conversar com ele, ele escuta? Tem um interfone. Ah, beleza. E quando ele assiste a série? Aí tem o som que vai para dentro da câmara, né? Ou quando a pessoa às vezes não consegue escutar e a gente aumenta o som da televisão do lado de fora. E essa é a vantagem de fazer em um centro, que as câmeras são individualizadas em salas individualizadas. Porque a maioria dos centros é uma câmera do lado da outra. Então você não pode aumentar o som da televisão externa, né? Lá no nosso centro, as câmeras são individualizadas e as salas também, o paciente fica sozinho.
né? Isso é bom para quem quer ficar às vezes sem roupa, tem gente que sente um calorzinho lá dentro. Aliás, é importante falar que pode aumentar um pouquinho a temperatura lá dentro, coisa de 3, não passa de 5 graus, é bem pouquinho, tá? Mas as salas, elas são climatizadas, então não tem um certo desconforto. Mas às vezes a pessoa quer ficar lá, né, à vontade e tal, e se tiver uma câmera do lado, não pode. Já vai ficar meio dividir as séries, né? tipo, um tá assistindo o Rei do Gado, o outro tá assistindo, sei lá, Naruto? Outlander. Naruto. O que você assistiria lá? Lá, deixa eu ver. Se eu falasse, pô, eu vou aproveitar isso pra tentar relaxar, o que pra mim seria o desafio da vida. Aliás, galera, ó, manda aqui nos comentários o que você assistiria numa câmera hiperbárica. Você tem 1h30. Tem 1h30. Tem bastante coisa. Eu organizaria uma série pra maratonar, continuaria. Mas, ou eu pegaria um anime que fosse mais empolgante pra continuar assistindo no nível hard, assim, sabe? Você sabe, ele é viciado em anime, alguns tipos de desenho. Anime, literatura fantástica, e assim por diante. Pô, tranquilo. Dá pra ficar lendo? Não, a gente não deixa entrar com nenhum objeto justamente por causa daquela questão de atrito, né? Então, é para poder relaxar mesmo, tá? Mas vou firmar aqui o convite novamente para vocês dois. Vocês vão lá, vão realizar sessões de câmera hiperbárica. Eu vou ficar fazendo 6 meses. Eu quero pra ficar histérico, né? A gente vai. Eu vou. O pessoal lá tem uma preferência, até agora, por curiosidade de... Por série, por filme ou é bem... Série. Série. Hoje as meninas da enfermagem que ficam do lado, né? Então elas já sabem todas as séries, né? Até porque o filme tem um tempo, né? Tem que ser ou filme de 1h30 ou termina no dia seguinte, o né? Titanic não dá pra assistir, nem o Avatar, nem o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não dá. Não tem como. Então, agora me surgiu uma dúvida aqui. Se tiver mais dúvida da câmera, você pode perguntar. Não, só vou fazer mais um comentário em relação a isso, porque a primeira vez que eu tive como que falam, uma experiência com uma televisão em cima de mim foi quando eu fui no dentista. E eu nunca tinha visto isso em nenhum dentista, em nenhum consultório, e achei muito bacana, né? Escolhe a música que você quer ouvir ou que você quer assistir. Isso minha esposa morre de medo, demais, de dentista. Joana, te amo, você que está assistindo aqui a gente. E isso relaxou demais ela e possibilitou ela poder fazer o que precisava ser feito ali no atendimento. Ela adora Disney, e botou lá, não lembro que desenho da Disney, ela assistiu e, nossa, foi tudo perfeito. Imagino que isso quebra muito medo também de muita gente. Exato. Na verdade, o ambiente que é acolhedor, né, desde o momento que o paciente chegar, ele sentir que a equipe vai ali abraçar, tirar todas as dúvidas, né, esclarecer qualquer questionamento, mostrar a câmera, oferecer essas terapias naturais, né, que eu falei, óleos essenciais ou alguma substância natural para poder acalmar. O ambiente também, então as salas, a gente tem uma luz baixa, uma luzinha verde, então já fica... não é aquela luz branca estourada de hospital. Não. Lá na Santa Casa era, na época, não sei hoje. Mas na Santa Casa era. Era um lugar que você, sem brincadeira, dava medo de olhar. De estar lá, de pensar em estar ali. Sim. Então o paciente, assim, desde o momento que ele entrar e ele já sentir essa tranquilidade, a equipe, né, esclarecedora, ter alguém ali do lado, no ambiente limpo e agradável, em geral, assim, a gente não tem problema com isso. Então, os pacientes saem muito, muito satisfeitos. A percepção de valor, agora falando também numa parte mais empreendedora, digamos, do negócio, faz toda a diferença mesmo. Tem mais dúvida da câmera? Porque agora eu comecei a pensar numa coisa que quero perguntar. Eu sei que você vai perguntar. Manda. Se cresce? Cabelo? Não, claro que não. Mas poderia ser, vai saber. Hoje na Santa, você precisava ver o que a galera depois fez de um com o cabelo. Implante, você faz uma hiperbárica, pode... Puta, boa ideia! Manda, vamos lá. Você brilhou. Na verdade, esse a gente já tem estudo também. Manda isso. Como já temos estudos, tá? Pra pós-transplante capilar. Eu vou te falar que só essa semana teve 2 pacientes lá na clínica para transplante capilar. Então, é feito após, tá, o procedimento. Por quê? Depois de uma cirurgia de transplante capilar, e quem não sabe, é uma cirurgia que dura 10, 12 horas. Eu tive um colega que é biomédico e fez semana passada. Então, é um procedimento bem demorado. Vou falar para ele fazer hiperbárica. Aproveita. Dá tempo. Então,
é colocado fio a fio, né? Então, o transplante capilar, você tira o fio de uma região mais saudável e coloca em outra onde tem ali a alopécia, a falta de, né, de cabelo. E esse fio, ele tem que ter nutriente para crescer, né? O fio tem que vingar, vamos dizer assim. Então, quem que é essencial? O oxigênio. Né? Só que aquele tecido, ele foi manipulado ali durante 10 horas, então ele está edemaciado, né? Não vai chegar à circulação bem. Então, por isso, a gente tem o benefício de oxigenoterapia hiperbárica para pós-transplante capilar. A esperança. Eu curto você, cara. Eu sei, eu tô brincando. Tem uma questão, né? Não, mas ele gosta. Não, eu, inclusive, rasparia mais. Se tivesse o inverso, o que eu faço pra já ficar careca total? De uma vez, né? Não teria problema. Uma coisa que me chamou a atenção é assim. Você é uma endócrino e brilhante. E como que surgiu a medicina hiperbárica? Pra você falar, caraca, eu tenho endocrinologia. É isso que eu quero fazer. E eu agora vou pra... Né? Qual que foi essa jornada? Como começou isso? De onde surgiu essa ideia sua? Que te chamou a atenção e falou, pô, isso é bacana também. Tá. Então, assim, desde a medicina, né? Quando eu estava lá na faculdade, eu escolhi fazer pensando em melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, né? Então, não pensando em medicina hiperbárica, isso eu nem passava na minha cabeça. Mas eu pensava em escolher uma especialidade que eu conseguisse contribuir com a saúde realmente das pessoas, melhorando a qualidade de vida, né? Eu pensei em fazer até cirurgia, falei não. E aí eu falei, não, eu quero ser clínica, né? Eu quero ter um olhar global do paciente, um olhar como todo. E esse é o clínico geral, né? Que ele tem um pouquinho de cada do paciente. E eu fui para endocrinologia, né? E a metabologia, que é uma área, assim, que a gente lida muito com doenças inflamatórias, né? Então, a gente lida com distúrbios da tireoide, obesidade e outras questões. E essa parte de peso, né, performance, tudo. E aí por isso que hoje em dia eu também faço nutrologia. E dentro desse contexto, né, a gente tem um perfil de paciente, por exemplo, os diabéticos, né, que são pacientes que têm uma certa limitação, né, então muitas infecções, né, e o pé diabético que a gente comentou. Então foi entrando assim no mundo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Quando chegou para mim a medicina hiperbárica, eu falei assim, será que é só da vascular? E hoje em dia eu vejo que não, né? Então eu trabalho muito com essa parte de pacientes que fazem protocolos de melhorar as dores, a qualidade de vida, a gente associa com terapia injetáveis, né? Por quê? A medicina hiperbárica, né, oxigenoterapia hiperbárica, ela melhora a inflamação do paciente como um todo. Então, independente de qual seja a causa, eu estou melhorando a inflamação. Seja por uma doença, seja por uma ferida, seja por qualquer outra causa. Qual que é a especialização para isso? É obviamente hiperbárica, mas é uma pós-graduação, é uma residência? O que é? Como que o médico se torna um especialista em medicina hiperbárica? Tá. Então, hoje em dia, a gente tem a SMOB, né, que eu comentei, que é a Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil. Eles têm um curso, né, que você pode realizar e você tem um certificado de médico hiperbaristas, mas tem alguns cursos também de pós-graduação, tá? Na Santa Casa aqui de São Paulo tem também, que pode realizar, tá? Tem também muito voltado para a parte de mergulho, né? Foi algo que a gente não comentou tanto aqui, mas também é um mundo à parte, tá? Explica um pouquinho, achei interessante isso daí, gostei. Então, na verdade, assim, o mergulhador, né, ele vai ser submetido a altas pressões. Então, existem alguns protocolos para preparar, né, o paciente. Então, fala, eu quero ir, já quero sentir, né, então ele vai fazendo isso. E quando o mergulhador ele vai para profundidade e ele está retornando, ele tem que subir devagar. Por quê? Lá embaixo, a pressão no corpo dele fica muito aumentada. Então, os pulmões, lembra que nossos pulmões eles são maleáveis, ele vai ficar bem apertadinho, né? Se ele subir muito rápido, o pulmão vai insuflar muito rápido e a gente tem aí um barotrauma, né, que a gente utiliza esse termo. Então, pacientes que chegam, né, com esse quadro, assim, eles têm indicação de fazer a oxigenoterapia hiperbárica para melhorar novamente, né, essa pressão.
Nossa, que top. Nunca tinha parado para imaginar. Pensando agora na sua jornada que você falou, que fez super sentido, né, ao longo desse processo, o que você percebeu que você conseguiu ofertar para os pacientes com a hiperbárica que antes você não tinha essa possibilidade, né? Muitos pacientes com melhora da qualidade de vida, né? Então, usei o exemplo dessa senhora que realmente a primeira vez que eu a vi, ela tinha uma limitação por causa das dores crônicas. E hoje em dia a gente tem muitas causas de dores crônicas, como a fibromialgia, como a artrose, né? E são doenças que ainda não têm uma causa esclarecida e muito menos um tratamento, né, tão eficaz. Então, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com certeza. E ofertar também um tratamento para os pacientes diabéticos, que muitas vezes, às vezes controlando a diabetes, eles têm muita complicação, né? As feridas, principalmente. Falando do... Qual é o nome do centro? Lá é o Centro de Excelência de Infusão e Medicina Hiperbárica. Beleza. Quando você falou do centro, é que já o centro, o nome já é bem explicativo. Mas todo o contexto terapêutico que você explicou aqui, que poxa, pelo que nós podemos perceber, é de fato uma oferta de alto padrão, né? Como que você pensou nessa questão? Para falar, pô, vamos fazer uma TV separada, um ambiente, vamos deixar a pessoa sozinha aqui, sozinha, vai ter quem tem que acompanhar, mas sozinha em relação a outras pessoas. De onde saiu essa ideia? Porque você poderia falar, não, vou abrir também um centro, não estou desmerecendo, mas que tenha muitos um do lado do outro, né? De onde que veio isso? Vou fazer uma coisa diferenciada nesse nível. É bem isso, né? É o que você acabou de falar. É o diferencial, né? É saber que, assim, independente da condição financeira, e lá a gente tem todos os perfis de paciente, todos, né? Então, assim, não tem essa seleção, todo mundo chega lá, ele vai ter o mesmo atendimento, o mesmo tratamento, tudo igual, né? Mas é você ter esse diferencial. Então, quando você vê uma pessoa que foi em outros centros e relatou o que eu contei para vocês, de ter uma câmera do lado da outra, e às vezes a televisão incomoda, ou às vezes a pessoa quer ficar mais à vontade, ou até mesmo uma questão, né, de higiene, que foi relatado algumas vezes. Então, é entregar aquilo que o paciente precisa, né? Então, assim, toda a atenção, todo o tratamento de uma maneira, assim, mais sofisticada, né, com tecnologia, que é o que a gente tem, e muitas vezes oferecendo junto a terapia injetável. Muito bom. Total. Tem alguma coisa que você pensa aí que esqueceu de perguntar? Porque eu acho que... Nossa. Sabe o que eu pensei? É uma pergunta mais Qualquer paciente que ligar lá e falar assim, olha, eu queria saber da hiperbárica, você fala assim, ó, eu vou te responder o que você quiser, mas você pode assistir esse podcast. Porque tá todas as respostas lá, o FAQ tá lá. Tem uma última coisa, que aí nem na verdade, assim, eu vou falar que nem é meu intuito querer saber isso, mas acho que daqui pra frente tô com 37 anos, né? Vou me preocupar mais com a minha pele em todos os sentidos. Você tem alguma questão a mais sobre essa questão de colágeno, da parte de dermátomo e tudo mais em relação à hiperbárica? Bom, então assim, a gente sabe dos benefícios, né? Os protocolos, eles estão sendo desenvolvidos à medida que saem as pesquisas e os estudos, né? O que a gente tem, que eu comentei, esse protocolo anti-age, anti-envelhecimento, que são 6 meses de tratamento com câmara hiperbárica, sendo 2 sessões semanais, né? Isso vai melhorar a saúde de uma maneira geral, então vai ter um rejuvenescimento, isso já tem comprovação científica. A gente consegue ver, tá? Pacientes que fazem várias sessões, ele tem o crescimento capilar novamente colorido. Então, ou seja, pacientes que são grisalhos, cabelo totalmente branco. Tô precisando, cara. Tô com 34 anos, mas já tô precisando. E é possível ver, é incrível, aqueles, né, às vezes já tem um cabelo bem branquinho e faz várias sessões, então o crescimento capilar é lento, mas a gente já vê nascendo os pontinhos pretinhos, assim. Mais um leque de indicações aí, ó. Caraca, o negócio vai bem. Eu queria perguntar um negócio. Não sei se eu que não entendi direito, mas para ficar um pouquinho mais claro. Porque, pelo que a gente está conversando, ou até para quem está assistindo, parece que é uma coisa simples. Entra na câmera, oferta, fica lá 1h30, tchau. Né? Como são, ou podem ser esses protocolos que também estão vindo ser estudados com terapia injetáveis ou qualquer outro tipo de medicação? Primeiro precisa fazer
a injeção de alguma coisa, né? Ministrar alguma coisa para depois fazer. Como que é essa diferenciação? Principalmente até na parte estética, como ele falou. Pô, preciso primeiro fazer a aplicação e depois fazer. Primeiro eu faço. Tem uma ordem para isso? A gente geralmente indica primeiro fazer a medicação, né, para depois fazer a oxigenoterapia hiperbárica. Por quê? Porque aí a medicação já vai ter dado tempo de entrar lá na corrente sanguínea e aí durante a sessão ela vai... Mas isso é no dia? Depende, pode ser um dia antes? Se a medicação for feita diretamente na veia ou até mesmo intramuscular, sim, é perfeitamente cabível. Até porque os benefícios da câmara hiperbárica, ela não vai ser ali só durante a sessão. Vai ela manter continua, né? Ela... depois, né? Mantém por quanto tempo? Depende de quanto tempo a pessoa vai fazer, né? Então eu falei, depende de cada protocolo, né? Esse, por exemplo, que eu falei do anti-envelhecimento é só 2 vezes na semana, mas foram 6 meses, né? E tem alguma coisa que ela não pode fazer depois? Viajar de avião nas próximas 24 horas por causa da pressão nos ouvidos. Fora isso. Descer a serra, tudo bem. Sim. Não, porque tem gente que o João vai pra praia de assim, já não. Isso que eu ia falar, eu tô lá direto, exatamente. É surfista. Não sou surfista, não. Eu morei 12 anos lá. Dá pra contar nos dedos quantas vezes eu fui na praia. Sério? Sério. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente não vive De de chinelo chinelo e e bermuda. pô. Tem que atender paciente, cara. Chega à noite. Mas teve um podcast. Eu morava de frente à que a gente praia. falou sobre Hoje, palmilha, morando em você São Paulo, eu fui mandou, mais hein? vezes na praia do que quando eu morava lá. Sem brincadeira. Você tá falando sério? Sério. Mas foi pra praia Cara, aonde? olha como eu tô queimado do sol. Não tô vendo. Então, eu estou sendo irônico. É a luz do Estou sendo estúdio. irônico. Pode ser. Olha isso, cara. Pode ser. Não, porque assim, essa questão da interação farmacológica, fiquei pensando, de repente, olha, tal remédio você tem que cessar um tempo antes, ou alguma coisa assim, é melhor não tomar na próxima semana, ou se você fez hiperbárica por 2 meses, é melhor evitar, sei lá, algum remédio por um período, não sei se teria uma coisa assim, acho que... Não, a gente geralmente orienta só, por exemplo, pacientes diabéticos que fazem uso de hipoglicemiantes orais, então um remédio para baixar, né, a glicemia, a taxa de açúcar ou a insulina. Eles não tomam a medicação antes da sessão. Tá? Por quê? Porque se a gente vai potencializar a ação, então o paciente aplica uma insulina, né, no subcutâneo, na barriga, vai lá para a sessão e aí lá na câmara isso vai ser potencializado, então pode fazer uma hipoglicemia, baixar, tá? Então a gente orienta não fazer. E lembrando que a oxigenoterapia hiperbárica, ela aumenta a metabolização, né, do organismo, o metabolismo acelera. Então a gente faz aquela pontinha de dedo, a glicemia capilar, antes e depois. E só em uma sessão, isso foi uma das coisas que eu como endocrinologista assim, não acreditava no início, assim, me surpreendi, baixa muito a taxa de açúcar no sangue, porque acelera, queima bastante caloria, né, ali dentro. Aliás, a gente tem alguns protocolos de oxigenoterapia hiperbárica para emagrecimento. Eu já aceitei o convite, já falei, né? Tu não tinha falado, não. Agora eu falei. Emagrecimento, cabelo, vai dar uma... Vou... Fonte da juventude. É tudo na medicina, a gente fala que tem um off-label e o on-label, né? O on-label é aquilo que já saiu um estudo, né? Então, pegou lá X pacientes, fizeram todos, né, uma terapia por tanto tempo e foi avaliado antes e depois. Pronto. E o off-label é aquilo que a gente ainda não tem um estudo, mas não significa que não tem benefício, né? Então, aqui eu fui comentando alguns, né? Tudo eu fui falando que tem estudo e que não tem estudo, né? Esse de emagrecimento a gente ainda não tem, até porque tem outros fatores que influenciam na perda de peso. Mas a gente sabe que acelera mesmo o metabolismo e uma das maneiras da gente ver, que eu acabei de falar, é porque consome bastante açúcar, né, no corpo. Eu vou me colocar à disposição desse próximo estudo, podem fazer comigo à vontade. Aproveitar, ué. Não, tá certo. Nossa, acho que ainda te perguntou muita coisa. Foram muitas perguntas. muitas. Vou falar, se puder, a parte de pacientes que devem fazer antes de procedimento, tá? Então, lembrei aqui que foi algo que eu não comentei. Então, por exemplo, uma mulher, um homem, então, vai fazer uma cirurgia, né? Vou fazer um procedimento estético, uma cirurgia, meu médico já falou que é bom para cicatrização e tal.
e a pessoa é fumante, tabagista, né? Então, isso é um tópico legal de falar. A pessoa que é tabagista, ela fuma, ela tem um corpo mais inflamado, né? Por causa das toxinas. Então, essas pessoas, elas se beneficiam de fazer sessões antes do procedimento, tá? Então, assim, a pessoa está programando em fazer uma cirurgia, para não ter nenhum risco de complicação, de cicatrização, infecção, elas fazem 2, às vezes 3 sessões antes da cirurgia, faz o procedimento estético, qualquer um, e depois continua fazendo posteriormente para cicatrização. Isso já é um consenso na É uma indicação que a gente tem, é. Então, assim, paciente geralmente que já é muito inflamado, a gente já indica começar antes. Se a pessoa está fazendo quimioterapia, por algum motivo que seja, influencia de alguma forma? Eu sei que quimioterapia é muito amplo, porque você tem diferentes quimioterápicos, né? Mas você tem que fazer geralmente uma questão em conjunto, tem que avaliar também risco-benefício? Ou... Eu já tenho médicos que indicam, tá? Então, eu tenho atualmente paciente que tem um câncer de mama, está fazendo quimioterapia e o próprio oncologista indicou para ela, tá? Porque o câncer, a localização que está o tumor dela, ele está muito inflamado, não consegue chegar ao medicamento para poder agir, então ele indicou, né? Então a gente tem essa indicação clínica que o próprio oncologista faz, tá? Mas assim, só lembrando que pacientes que estão em uso de quimioterapia, eles devem sempre informar qual é o quimioterápico, porque aqueles que têm uma toxicidade muito elevada, então são tóxicos ou para o rim ou para o coração, a gente vai potencializar e vai ter o risco de piorar os efeitos colaterais. Então a gente sempre pergunta qual é, a gente tem uma lista, né, e contraindica quando são esses daí mais maléficos, ruins. Acho que eu pensei num negócio aqui. Porque, cara, é muita pergunta. Vai eu pensei num lá, negócio vamos legal. lá. Assim, o oxigênio, O2. Ozônio, O3. Mas é oxigênio. Existe diferença grande entre os dois? Você sabe dizer qual é a semelhança ou diferença entre eles? Porque eu penso que também, tudo que eu já vi sobre ozonioterapia, tem também indicações parecidas. Obviamente não é o mesmo tipo de aplicação, mas as mesmas supostamente finalidades. Sabe dizer se há diferença ou semelhança entre eles? Na verdade, o ozônio, ele tem esse benefício, mas que é questionável, né? Porque a ciência comprova aqui, questiona ali. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui, a gente tem comprovações científicas, né? A gente tem estudos grandes, né? Para poder falar da evidência. O ozônio tem alguns estudos, né? Mas a gente é muito questionável ainda. Eu tenho pacientes que realizam, né? Então, assim, que fazem ozônio local, né? Até com Eu quero falar mais local, né? Local, exatamente, tá? Mas os outros ozônios que a gente vê por aí, a gente sabe que não tem muita indicação, tipo, via retal, assim. Foi uma maneira delicada, né? Não, era só para... Porque como você estuda a oxigenoterapia e o ozônio, o O3, né? Tem ali uma molécula de oxigênio, por isso que... Perguntei até para ter um entendimento de quem estuda direto isso daí, né? É que ainda está muito questionável, né? Então, os benefícios, tem ou não tem benefício, é bom para isso, não é bom para aquilo. Então, a medicina ainda está tendo muito isso. Eu estava dando uma olhada, a molécula do ozônio tem um formato diferente que pode ir machucando, digamos assim, a grosso modo, as estruturas internas. Pensei em outras coisas também agora. Então vai. É que tem uma coisa agora. Se, por exemplo, você tá no nível do Cristiano Ronaldo, que você tem pra você lá. É o sonho, né, pô? Isso é fantástico. Mas daqui a pouco vão surgir os doidos que, duas vezes por semana, 6 meses, melhorou isso aqui pro envelhecimento, a questão dos telômeros. Vai ser agora dia sim, dia também, eternamente. Tem eu não sei o nome do cara, mas tem um cara que ele tá buscando a juventude, é um doido multimilionário. Então o cara faz de tudo que você imaginar, desde eletroestimulação de períneo, não sei porquê, um monte de coisa, loucura total. Não sei porquê. Eu não sei exatamente. Tem alguma limitação, não dá pra usar todo dia, tem que dar um intervalo, porque assim, daqui a pouco daqui 20 anos ela estará no podcast igual, assim, mais nova, né? Não, agora não. Tipo... Na verdade, a gente tem um milionário, né, que
fez de tudo para poder rejuvenescer, né? E fazia a oxigenoterapia hiperbárica, mas hoje ele não está entre nós, que é Michael Jackson. Caraca, ele já louco! fazia? Ele fazia. Nossa. E como que o Michael Jackson descobriu, né? Ele veio para o Brasil, não sei em que ano, gravar um clipe, né? Lá na Bahia? Isso, com Olodum, do Olodum, Olodum, é. esse mesmo. Ele se machucou lá em cima. E ele fez um Aquelas ferimento. ladeiras é mais... pode. Exatamente. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele queria o tratamento mais tecnológico, moderno, para a recuperação dele, né? Naquela época, já tinha um médico lá que indicou. Ele começou a fazer e começou a sentir outros benefícios, porque ele era realmente, né, uma pessoa que levava muito o rejuvenescimento, né, a pele e tudo. Então, depois que ele recuperou da lesão, eis quem diz que ele continuou a fazer, tá? Muitas e muitas sessões, tipo, diárias. Misturou algumas coisas, potencializou. Sabemos. Você pode falar. Não, aí eu só ia falar exatamente. Então, isso é uma coisa que talvez não foi a mídia, mas assim, né, quando ele teve a morte, que foi pelo Propofol, né? Isso. Será que foi porque ele estava fazendo hiperbárica e potencializou tanto que ele acabou, né, tendo uma depressão respiratória, né? Ele parou de respirar. Por que não, né? Pode ser. É loucura, não dá pra ser muita coisa. Isso aí tem Aí investigação. já é a teoria da conspiração aqui, né? Eu vou perguntar como é que você se controla pra não fazer todo dia, né? Porque Pois é. aí ela fala, não me controlo. Eu faço todos os dias. Não faço, mas queria. Porque realmente quando a gente começa a ver o benefício, né, e fala assim, nossa, nós temos mais famosos que fazem para essa parte estética também, né, de rejuvenescimento. E assim, dá vontade de fazer mesmo, né, todo dia, porque a gente só vê realmente benefício quando não tem essas contraindicações. Não tem por que não fazer. Eu tenho certeza que você já entrou várias vezes lá, como você acabou de falar. Afinal, você tem que saber aquilo que você está propondo. Mas você já foi, de fato, paciente? Em algum Não, momento? para fins terapêuticos, não. Aí ela fala, mas eu tenho 60 anos. Muito bom. Meu, top. João vai lá, aquele... Sou eu? É Sou eu você, como você, sempre, cara, né? Como sempre. sempre. Doutora, primeiramente quero agradecer demais aqui a sua presença, mas nós não somos nós que encerramos o podcast. Nós sempre deixamos para o nosso próprio convidado fazer isso, tá? Então a gente tem essa câmera aqui ao lado do Ricardo, que você pode olhar para ela, passar o seu recado, o que você faz, aonde te encontrar, rede social, local físico, deixar a parte coach ou reflexiva que você quiser na mensagem para a galera. E antes de você fazer isso, só vou deixar aqui o último recado para a galera. Gente, vocês que assistiram, marca aqui, @Instagram, CEIH. CEIH. Centro de Excelência de Infusão e Medicina Hiperbárica. Tá bom, eu vou deixar na descrição aqui até para ficar mais fácil. Marca o @Físio Sem Limites também, que nós vamos repostá-los nos nossos stories, tá? A gente espera vocês no próximo programa, no próximo episódio. E agora fiquem com a mensagem final aqui da E doutora. pode passar a sua rede social também. Sim, Perfeito. Então, doutora.miria.endócrino. Miriam.endócrino. Vai ficar aqui na descrição Falei também. certo? Eu tava vendo aqui, ó. Total, né? É Sabe? lógico. Gente, eu indico ela pra todo mundo. Inclusive a Tati tá indo na turma pra minha família. E cuida agora de já mim. tem um monte de gente para indicar também. Agora, show. Verdade, total. Então, por favor, ó, fica à vontade, pode falar todo o seu recado aqui direto pra câmera. Aí você pode olhar Tá pra bom. câmera agora. Vou primeiro agradecer vocês, tá? Por eu poder estar aqui. Então, desde o início eu falei que a minha ideia era justamente trazer todas essas informações para quem está em casa, né? Então, eu sou a doutora Miriam, médica endocrinologista, pós-graduada em nutrologia e médica hiperbarista. E hoje a minha ideia foi trazer para todo mundo de casa esclarecimentos, informações precisas, né, seguras, sobre todos os benefícios e indicações que a gente tem da oxigenoterapia hiperbárica. Então, se você conhece alguém que esteja precisando, se você acha que tem algum benefício, né, que vê uma luz no túnel, às vezes, para poder realizar esse tratamento que tem muitos benefícios, aqui em São Paulo, nosso centro está de portas abertas para receber. Onde fica o centro? Fica no Tatuapé Anália Franco. Perfeito. Doutora, obrigado mais uma vez. Imagina. Galera, até o próximo episódio e... Ó,
Valeu. Valeu.